Você existe. Não como fato trivial que não precisa de exame. Como um mistério mais profundo que a ciência já enfrentou e que permanece sem solução depois de décadas de tentativas por parte das mentes mais rigorosas que a neurociência, a filosofia da mente e a física produziram. Você existe como experiência. Há algo que é de uma certa forma ser você agora mesmo ouvindo estas palavras. Há uma perspectiva de primeira pessoa, um interior, como é que nenhuma descrição de neurônios disparando, de proteínas se dobrando, de campos eletromagnéticos oscilando consegue capturar completamente. E a impossibilidade de capturar essa perspectiva de primeira pessoa em qualquer descrição de terceira pessoa é o problema que David Chalmers nomeou em 1995 como o problema difícil da consciência e que permanece sem solução até hoje. A ciência é extraordinariamente boa em explicar mecanismos. Explica como o coração bombeia sangue descrevendo a mecânica das válvulas, dos músculos cardíacos e da pressão diferencial. Explica como os olhos detectam luz descrevendo os fotorreceptores da retina, a transdução de sinais e o processamento visual no córtex occipital. Explica como o cérebro processa a linguagem descrevendo as áreas de Broca e Wernicke, as conexões fasciculares e os padrões de ativação durante diferentes tarefas linguísticas. Em cada caso, a explicação é uma descrição de processos físicos que produzem um resultado físico observável de fora. Mas quando você tenta explicar a consciência com o mesmo método, algo fundamentalmente diferente acontece. Você pode descrever todos os correlatos neurais da experiência de ver vermelho. Pode mapear exatamente quais neurônios disparam, em qual sequência, com qual intensidade, em qual região do córtex visual. Pode descrever o processamento do comprimento de onda de 700 nanômetros pela retina, a ativação das células ganglionares, a transmissão pelo nervo óptico, o processamento no corpo geniculado lateral do tálamo, a chegada ao córtex visual primário e o processamento subsequente em áreas visuais de nível superior. E depois de toda essa descrição extraordinariamente precisa e completa, permanece uma questão que a descrição não tocou. Por que toda essa atividade neural é acompanhada pela experiência de ver vermelho? Por que não há apenas processamento de informação visual ocorrendo no escuro, sem nenhuma experiência por dentro? Essa questão, por que existe experiência subjetiva associada a certos processos físicos, em vez de os mesmos processos ocorrerem sem experiência nenhuma, é o problema difícil. É difícil não no sentido de que é complicado, embora seja. É difícil no sentido técnico preciso que Chalmers usou ao nomear o problema. É difícil porque parece estruturalmente diferente de outros problemas científicos difíceis. Outros problemas difíceis são difíceis porque os mecanismos são complexos e ainda não foram completamente mapeados. O problema difícil da consciência é difícil porque mesmo que todos os mecanismos fossem completamente mapeados, a questão sobre a experiência subjetiva permaneceria sem resposta dentro do mesmo framework explicativo. E aqui chegamos ao ponto que este vídeo vai examinar com a honestidade que a questão merece e que raramente aparece nos debates públicos sobre ciência e religião, sobre alma e matéria, sobre o que você realmente é. A ciência não sabe o que você é. Não no sentido de que ainda não chegou lá, mas vai chegar. No sentido de que a questão do que você é, o que é a experiência subjetiva, o que é a perspectiva de primeira pessoa, pode estar além do alcance de qualquer método de investigação de terceira pessoa, independentemente de quanto mais avançado esse método se torne. Isso não é uma afirmação religiosa. Não é uma afirmação sobre almas imortais, ou sobre vida após a morte, ou sobre qualquer conteúdo específico de qualquer tradição espiritual. É uma afirmação filosófica sobre os limites do método científico em relação a um tipo específico de fenômeno. E é uma afirmação que um número crescente dos filósofos e cientistas mais rigorosos que trabalham no problema estão tomando cada vez mais a sério. Nos próximos minutos vou mostrar por que o problema difícil é genuinamente diferente de outros problemas científicos e por que as soluções propostas até agora não o resolvem. Vou mostrar o que as teorias mais sérias sobre a consciência dizem e onde cada uma falha. Vou mostrar como a física quântica adicionou uma dimensão ao problema que nenhuma teoria puramente neurocientífica captura.
e vou mostrar por que a questão do que você realmente é permanece aberta de uma forma que é simultaneamente perturbadora e extraordinária. Porque você existe, e a ciência não sabe por quê. Para entender por que o problema difícil da consciência é genuinamente difícil, precisamos primeiro examinar as soluções que foram propostas e entender exatamente onde cada uma falha. Não porque falhar seja demérito dos pensadores que as propuseram, que são alguns dos mais rigorosos disponíveis, mas porque entender onde as soluções falham revela a estrutura do problema com uma precisão que nenhuma descrição abstrata do problema sozinha consegue. A solução mais direta e mais amplamente aceita no mainstream científico é o que os filósofos chamam de materialismo ou fisicalismo. A consciência é idêntica a processos físicos no cérebro ou é produzida por esses processos de forma que, quando os processos ocorrem, a consciência ocorre e, quando os processos cessam, a consciência cessa. É a posição que a maioria dos neurocientistas adota como pressuposto metodológico e que muitos defendem como posição filosófica explícita. O materialismo tem evidência empírica considerável em seu favor. Danos específicos a regiões específicas do cérebro produzem alterações específicas e previsíveis na consciência. Anestésicos que suprimem a atividade neural suprimem a consciência. Psicofármacos que alteram a neuroquímica alteram a experiência subjetiva de formas que são consistentes, replicáveis e dosagem dependentes. A correlação entre estados neurais e estados de consciência é suficientemente robusta para fundamentar toda a prática clínica da neurologia e da psiquiatria. Mas o materialismo enfrenta o problema difícil de frente. Mesmo que aceitemos completamente a correlação entre estados neurais e estados de consciência, a questão de por que essa correlação existe permanece sem resposta dentro do framework materialista. Por que, quando neurônios disparam numa certa configuração, a experiência subjetiva associada? Por que não há apenas os disparos sem experiência? A resposta materialista é que a experiência é idêntica aos disparos. Mas dizer que A é idêntico a B não explica por que A parece tão radicalmente diferente de B quando você está de um lado ou do outro. O disparar de neurônios descrito de fora não tem nada que se pareça com a experiência de vermelho descrita de dentro, e a identidade não explica a aparência de diferença radical. O que os filósofos chamam de argumento do zumbi-zombie é a forma mais precisa de articular onde o materialismo enfrenta dificuldade. Um zumbi filosófico é um ser físico que é idêntico em todos os aspectos físicos a um ser humano consciente, com os mesmos processos neurais, os mesmos comportamentos, as mesmas respostas a estímulos, mas que não tem experiência subjetiva nenhuma. As luzes estão apagadas por dentro. A questão é se um zumbi filosófico é concebível. Se é concebível, então a consciência não é idêntica aos processos físicos, porque os processos físicos poderiam existir sem a consciência. Chalmers e outros argumentam que zumbis filosóficos são concebíveis e que, portanto, a consciência não pode ser idêntica a processos físicos. O argumento da Câmara de Mary, desenvolvido pelo filósofo Frank Jackson, é outra forma de mostrar onde o materialismo enfrenta dificuldade. Mary é uma cientista que sabe tudo o que há para saber sobre a física e a neurofisiologia da visão das cores, mas que viveu toda a sua vida num quarto em preto e branco e nunca experienciou cor. Quando Mary sai do quarto e vê vermelho pela primeira vez, ela aprende algo novo? Se aprendeu algo novo, então havia conhecimento sobre a experiência de vermelho que não estava contido em todo o conhecimento físico que ela já tinha. O que ela aprendeu, o como é experienciar vermelho, é conhecimento que não pode ser reduzido a nenhuma descrição física. Portanto, há algo sobre a consciência que escapa à descrição física completa. O funcionalismo é uma segunda posição influente que tenta resolver o problema difícil, argumentando que o que importa para a consciência não é o substrato físico específico, mas a organização funcional, o padrão de relações causais entre inputs, estados internos e outputs. Um sistema é consciente se e somente se tem a organização funcional certa, independentemente de ser implementado em neurônios, em silício ou em qualquer outro substrato capaz de suportar a organização relevante.
É a posição que fundamenta grande parte da pesquisa em inteligência artificial sobre consciência de máquinas. O funcionalismo enfrenta o que os filósofos chamam de argumento de ausência de qualidade. Parece concebível um sistema que tem toda a organização funcional correta, que processa inputs e produz outputs de todas as formas que uma mente consciente produziria, mas que não tem nenhuma experiência qualitativa por dentro. Um sistema funcional sem qualidades. Um sistema que processa vermelho da forma certa, mas que não tem nenhuma experiência de vermelho. Se esse sistema é concebível, então a organização funcional não é suficiente para a consciência e o funcionalismo falha como explicação completa. O panpsiquismo é uma posição que tem crescido em influência entre filósofos sérios da mente, precisamente porque enfrenta o problema difícil de uma forma que o materialismo e o funcionalismo não conseguem. A proposta é que a experiência ou proto-experiência é uma propriedade fundamental da realidade, presente em alguma forma mesmo nas partículas mais elementares, e que a consciência humana é uma forma particularmente complexa e integrada de algo que está presente em toda a matéria. O filósofo Philip Goff é o defensor contemporâneo mais articulado e mais rigoroso do panpsiquismo. O panpsiquismo tem a vantagem de não precisar explicar como a experiência surge do que não experiência, porque no panpsiquismo nunca há o que não experiência. A experiência é fundamental, não emergente, mas enfrenta o que os filósofos chamam de problema da combinação. Como proto-experiências simples de partículas elementares se combinam para produzir a experiência integrada e unificada que constitui a consciência humana. A experiência de cada elétron que constitui um neurônio se combina com a de outros elétrons para produzir a experiência do neurônio que se combina com outros neurônios para produzir a experiência do sistema nervoso inteiro. O mecanismo de combinação é obscuro de uma forma que ameaça apenas deslocar o problema difícil em vez de resolvê-lo. A teoria da informação integrada, desenvolvida pelo neurocientista Giulio Tononi, é a teoria mais matematicamente elaborada sobre a consciência disponível atualmente. Propõe que a consciência é idêntica à informação integrada, que o φ, a quantidade de informação que um sistema gera além da soma das suas partes, é a medida da consciência do sistema. Sistemas com φ alto são altamente conscientes. Sistemas com φ zero não são conscientes. A IIT tem a vantagem de fazer previsões precisas sobre quais sistemas são conscientes e em qual grau, o que a torna empiricamente testável de formas que outras teorias não são. Mas enfrenta objeções sérias. Sistemas como grades computacionais simples poderiam, em princípio, ter φ alto e, portanto, ser conscientes segundo a IIT, o que parece contraintuitivo. E a identidade entre consciência e informação integrada não explica por que qualquer quantidade de informação integrada, mesmo muito alta, seria acompanhada de experiência subjetiva, em vez de simplesmente ocorrer no escuro sem experiência. Nenhuma das teorias disponíveis resolve o problema difícil. Cada uma captura aspectos importantes do fenômeno. Cada uma enfrenta objeções sérias que os seus defensores reconhecem como genuínas. E o debate continua entre filósofos e cientistas de primeira linha, sem que nenhuma posição tenha produzido o tipo de consenso que outros problemas científicos difíceis produziram quando foram resolvidos. Existe uma dimensão da questão da consciência que a neurociência e a filosofia da mente frequentemente examinam separadamente do debate sobre física, e que, quando integrada, adiciona uma camada de complexidade que nenhuma teoria puramente neurocientífica consegue acomodar facilmente. É a dimensão que a mecânica quântica adicionou ao problema da consciência, e que permanece genuinamente aberta e genuinamente perturbadora. A mecânica quântica é a teoria física mais precisa e mais bem testada que a humanidade possui. As suas previsões foram confirmadas com exatidão que supera qualquer outra teoria em qualquer domínio. E o que essa teoria, a mais precisa disponível, diz sobre a natureza fundamental da realidade é algo que coloca a questão do observador e, portanto, possivelmente da consciência, no centro da física de uma forma que o materialismo clássico não consegue acomodar confortavelmente. O problema da medição em mecânica quântica é o seguinte: sistemas quânticos existem em superposições de múltiplos estados possíveis antes de serem medidos.
Um elétron não tem posição definida antes de ser detectado. Tem uma função de onda que descreve a probabilidade de ser encontrado em diferentes posições. Quando uma medição é realizada, a função de onda colapsa para um estado definido. O elétron passa a ter uma posição específica. A questão que a mecânica quântica não responde satisfatoriamente é o que constitui uma medição. O que é necessário para que o colapso ocorra? A interpretação de Copenhague, dominante entre físicos práticos, diz que a medição ocorre quando o sistema quântico interage com um aparato de medição macroscópico. Mas aparatos de medição são eles mesmos feitos de partículas quânticas, e, portanto, a distinção entre sistema quântico e aparato de medição é convencional e não fundamental. John von Neumann, um dos matemáticos mais importantes do século XX e um dos fundadores da mecânica quântica, argumentou na sua formulação matemática rigorosa da teoria que a cadeia de interações físicas pode sempre ser estendida mais adiante sem nunca produzir um colapso definitivo até que encontra uma consciência. Que o colapso ocorre apenas na consciência do observador. A interpretação de von Neumann tem sido frequentemente descartada como absurda, porque parece dar à consciência um papel constitutivo na física. Mas von Neumann era suficientemente rigoroso matematicamente para que descartar a sua posição como absurda, sem examiná-la com seriedade, seja epistemicamente preguiçoso. Erwin Schrödinger, um dos fundadores da mecânica quântica e autor da equação que descreve a evolução temporal de sistemas quânticos, expressou profundo desconforto com a ideia de que a consciência é apenas um produto de processos físicos. Schrödinger argumentou que a consciência é singular, que há apenas uma consciência e que o que parece ser uma multiplicidade de consciências é, na verdade, uma e a mesma consciência se manifestando de múltiplas perspectivas. Essa visão, influenciada pelo Vedanta indiano, é radicalmente não materialista e foi expressa por um dos físicos mais importantes do século XX. Werner Heisenberg, que formulou o princípio da incerteza, argumentou que a física quântica forçou uma revisão do conceito de realidade que não pode ser acomodada dentro do materialismo clássico, que a distinção entre sujeito e objeto, entre observador e observado, que o materialismo clássico toma como fundamental, é precisamente o que a mecânica quântica dissolve em nível fundamental. A interpretação de mundos múltiplos de Hugh Everett propõe que o colapso da função de onda não ocorre, que cada possibilidade quântica se realiza em ramos paralelos do universo que se bifurcam continuamente. Não há colapso, não há necessidade de observador, não há papel especial da consciência. Mas a interpretação de mundos múltiplos tem o seu próprio problema profundo em relação à consciência. Ela precisa explicar por que um observador experiencia um único resultado de uma medição quântica, em vez de experienciar todos os resultados em todos os ramos simultaneamente. E a resposta a essa pergunta requer uma teoria da consciência que a interpretação de mundos múltiplos não fornece. A hipótese ORC-OR, desenvolvida pelo físico Roger Penrose e pelo anestesista Stuart Hameroff, propõe que a consciência emerge de processos quânticos em estruturas dentro dos neurônios, chamadas microtúbulos. Penrose argumentou, nos seus livros A Mente Nova do Rei e As Sombras da Mente, que a consciência requer processos que são não computáveis no sentido técnico preciso de Gödel, que não podem ser reproduzidos por nenhum algoritmo clássico, e que tais processos podem ocorrer através de mecanismos quânticos em microtúbulos. A hipótese é controversa e a maioria dos neurocientistas a considera especulativa além do que a evidência suporta. Mas Penrose é suficientemente rigoroso matematicamente e o problema que ele identifica sobre não computabilidade é suficientemente sério para que a hipótese não seja descartável como pseudociência. O que a dimensão quântica adiciona ao problema da consciência não é uma solução, é uma intensificação do problema. Revela que a física mais fundamental disponível tem ela mesma problemas não resolvidos sobre o papel do observador na constituição da realidade que são diretamente relevantes para a questão da consciência. Que o materialismo clássico, que assume a objetividade completa e a independência do observador como fundamento, é uma posição filosófica sobre a física, que a própria física mais rigorosa disponível questiona.
e que a questão do que você é como ser consciente e do papel que a sua consciência tem na estrutura da realidade é uma questão que está aberta não apenas na filosofia da mente, mas na física fundamental. Existe uma tradição de pensamento sobre a consciência que a academia ocidental frequentemente ignora ou trata como não rigorosa, mas que produz descrições da experiência consciente com uma precisão fenomenológica que nenhuma teoria neurocientífica ou filosófica ocidental igualou. É a tradição contemplativa que inclui o budismo tibetano, o Vedanta Advaita, o sufismo islâmico e certas correntes da mística cristã. E o que essas tradições descrevem sobre a natureza da consciência, quando traduzido para a linguagem que pode ser comparada com as teorias que examinamos, é surpreendentemente relevante para os problemas que a ciência ocidental identificou e não resolveu. William James, fundador da psicologia científica americana e um dos pensadores mais rigorosos que a filosofia ocidental produziu, passou os últimos anos da sua vida estudando experiências místicas e estados alterados de consciência, com o rigor metodológico que havia aplicado a outros domínios psicológicos. James chegou a uma conclusão que é relevante para o debate atual sobre consciência. Concluiu que a consciência ordinária é apenas um tipo especial de consciência, separada por partições da mais finas de formas completamente diferentes de ser, e que essas formas diferentes de ser têm interesse filosófico e científico que o preconceito materialista impede de ser adequadamente investigado. A experiência de unidade, a dissolução da separação entre o self individual e algo maior, é reportada com consistência extraordinária em tradições contemplativas de culturas completamente diferentes ao longo de milênios. É reportada por pessoas que não têm acesso às descrições de outras tradições e que chegam a descrições fenomenológicas surpreendentemente similares através de práticas completamente diferentes. O budismo tibetano chama a natureza fundamental da mente de Rigpa, consciência pura sem conteúdo. O Vedanta Advaita chama de Atman Brahman, o self individual idêntico ao fundamento universal do ser. A mística cristã fala de união mística, união com Deus. O sufismo fala de fana, dissolução do self individual no divino. Todas essas descrições, provenientes de tradições completamente independentes, convergem para um ponto que é diretamente relevante para o problema difícil da consciência. Convergem para a afirmação de que a consciência que experienciamos como individual e localizada é uma manifestação de uma consciência mais fundamental que não é localizada, não é pessoal, não é produzida pelo cérebro, mas é o substrato dentro do qual o cérebro e tudo o mais ocorre. Que o que você realmente é não é o self individual delimitado pelo corpo e produzido pelo cérebro. É algo mais amplo que o self individual experiencia como si mesmo, mas que não se reduz ao self individual. Isso não é argumento de autoridade das tradições contemplativas, é observação de que há um conjunto de descrições fenomenológicas produzidas por investigadores rigorosos, embora rigorosos num sentido diferente do rigor científico convencional, que converge para conclusões que são diretamente relevantes para o problema difícil e que o materialismo não consegue acomodar. Bernardo Kastrup, filósofo com doutorado em ciência da computação e em filosofia da mente, desenvolveu uma versão contemporânea do idealismo analítico que tenta articular em linguagem filosófica rigorosa o que as tradições contemplativas descrevem em linguagem espiritual. Kastrup argumenta que toda a realidade física é conteúdo dentro de uma consciência mais ampla, da qual a consciência individual é uma dissociação localizada, análoga a um alter de personalidade dissociativa dentro de uma mente maior. O cérebro não produz a consciência. É a imagem da interface entre a consciência dissociada localizada e a consciência mais ampla da qual dissociou. Da mesma forma que um processador de computador é a interface entre um processo de software e o hardware que o suporta sem ser o processo em si. A posição de Kastrup é filosoficamente coerente, empiricamente compatível com os dados neurocientíficos disponíveis e resolve o problema difícil sem precisar explicar como a experiência surge do que não experiencia, porque no idealismo analítico nunca há o que não experiencia. Mas como qualquer forma de idealismo, enfrenta a dificuldade de ser testada empiricamente dentro de um framework científico
que pressupõe a realidade independente do mundo físico que o idealismo questiona. Donald Hoffman, cientista cognitivo da Universidade da Califórnia em Irvine, chegou a uma conclusão similar por uma rota completamente diferente, através de teoria evolutiva e de matemática. Hoffman argumenta que a evolução não selecionou percepções que correspondam à realidade como ela é, mas percepções que maximizam a aptidão evolutiva, o que implica que as percepções humanas são uma interface adaptativa e não um espelho da realidade subjacente. E que quando você segue essa lógica matematicamente até o fim, o que você encontra é que o espaço-tempo e os objetos físicos que percebemos não são a realidade fundamental. A realidade fundamental é consciência e as estruturas matemáticas que a descrevem. É uma conclusão que Hoffman chama de realismo consciente e que chegou pela matemática evolutiva ao mesmo lugar que o Vedanta chegou pela meditação e que Kastrup chegou pela filosofia. Existe uma consequência da questão do que você realmente é, que vai além da filosofia e da física e que toca algo mais pessoal e mais urgente do que qualquer debate acadêmico. É a consequência existencial de viver com a genuína abertura da questão, em vez de com a certeza falsa que o materialismo popular de um lado e o espiritualismo popular do outro frequentemente oferecem como conforto. O materialismo popular diz que você é o seu cérebro, que a experiência de ser você é produzida por processos neurais e que quando esses processos cessam, você cessa completamente. É uma posição que tem consistência interna e apoio empírico para a correlação entre estados neurais e estados de consciência, mas que, como examinamos, não resolve o problema difícil e que, portanto, vai além do que a evidência disponível justifica como certeza. O espiritualismo popular diz que você é uma alma imortal que habita temporariamente um corpo físico e que sobrevive à morte desse corpo numa forma que as tradições religiosas específicas descrevem de formas variadas. É uma posição que captura a intuição de que há algo sobre a experiência subjetiva que parece não se reduzir completamente ao físico, mas que vai além do que qualquer evidência verificável disponível justifica como certeza. A posição honesta, baseada no estado atual do conhecimento, é que não sabemos. E não sabemos não porque ainda não investigamos o suficiente, mas porque o problema tem características estruturais que tornam a resolução extraordinariamente difícil, independentemente de quanto mais investigação seja feita dentro dos frameworks atuais. A neurociência da experiência de quase morte é o conjunto de dados empíricos mais diretamente relevante para a questão e que examinamos em outro vídeo desta série. O que esses dados mostram é que há estados de proximidade à morte com fenomenologia consistente e extraordinária, incluindo percepção verificada de eventos externos durante períodos de ausência de atividade cerebral mensurável, que as explicações materialistas disponíveis não capturam completamente. Não provam sobrevivência da consciência após a morte, mas também não são completamente explicados pelas teorias que assumem que a consciência é inteiramente produzida pela atividade neural. A meditação é o segundo conjunto de dados empíricos relevante. Praticantes avançados de meditação de diferentes tradições contemplativas descrevem estados de consciência que são qualitativamente diferentes da consciência ordinária, de formas que são consistentes entre si, apesar de origens culturais completamente diferentes. Estados de consciência pura sem conteúdo, sem pensamento, sem self-identificado, mas com presença e com clareza que os praticantes descrevem como mais real do que a consciência ordinária. Esses estados têm correlatos neurais identificáveis. Mas a questão de se os correlatos neurais são a causa dos estados ou o substrato físico de algo que transcende o substrato permanece genuinamente aberta. A questão prática que emerge de toda essa análise não é a questão acadêmica sobre qual teoria da consciência é correta. É a questão existencial sobre como viver quando a questão do que você realmente é permanece genuinamente aberta. E a resposta mais honesta disponível é que a abertura genuína da questão é ela mesma um dado sobre a realidade que tem implicações para como você se relaciona com a experiência de ser você. Se você é apenas o seu cérebro, e quando o cérebro para você para, então cada momento da experiência tem um tipo específico de valor.
o valor de algo que existe temporariamente e que, portanto, é precioso precisamente pela sua finitude. Se você é algo mais do que o seu cérebro, algo cuja natureza a ciência não consegue capturar completamente, então a experiência tem um tipo diferente de abertura. A abertura de algo cuja natureza ainda não foi completamente compreendida e que, portanto, não pode ser completamente delimitada. A Semana Santa que milhões de pessoas estão observando neste momento ao redor do mundo é uma meditação coletiva precisamente sobre essa questão. Sobre o que acontece quando o corpo cessa. Sobre o que o ser humano é além da carne que apodrecerá. Sobre se há algo no que você é que transcende o substrato físico que o sustenta. As respostas que as tradições religiosas dão a essas perguntas variam dramaticamente. Mas a seriedade com que as perguntas são feitas, a profundidade com que são sentidas, a universalidade com que emergem em todas as culturas e em todos os séculos, é ela mesma um dado sobre a natureza humana que qualquer teoria completa do que você é precisa acomodar. Chegamos ao fim, e este fim é o mais pessoal de todos os fins desta série porque a questão que examinamos não é sobre o cosmos lá fora ou sobre os limites do conhecimento em abstrato. É sobre você, sobre o que você é, sobre se a perspectiva de primeira pessoa, que é a coisa mais imediata e mais certa que você possui, é o produto de processos físicos que cessarão completamente quando o corpo cessar, ou é algo cuja natureza ainda não foi completamente compreendida e que talvez não seja completamente capturada por nenhuma descrição física. O veredito primeiro. Com toda a honestidade que os dados e os argumentos examinados merecem. O problema difícil da consciência é genuinamente difícil. Nenhuma das teorias disponíveis, nem o materialismo, nem o funcionalismo, nem o panpsiquismo, nem a teoria da informação integrada, resolve a questão de por que existe experiência subjetiva associada a certos processos físicos em vez de os mesmos processos ocorrerem sem experiência. A correlação entre estados neurais e estados de consciência é robusta e empiricamente sólida. A explicação dessa correlação permanece sem consenso depois de décadas de tentativas por filósofos e cientistas de primeira linha. A física quântica revelou que a natureza fundamental da realidade não tem as propriedades de objetividade e independência do observador que o materialismo clássico pressupõe, e que o papel do observador na constituição da realidade física é genuinamente problemático de formas que são diretamente relevantes para a questão da consciência. Tradições contemplativas de culturas completamente independentes convergem para descrições fenomenológicas que sugerem que a consciência individual é uma manifestação de algo mais amplo que a ciência ocidental ainda não tem framework adequado para investigar. E filósofos rigorosos como Kastrup e cientistas cognitivos como Hoffman chegaram, por rotas completamente diferentes, à conclusão de que a consciência pode ser mais fundamental do que a matéria em vez de ser produzida por ela. O veredito é este. A ciência não sabe o que você realmente é. Não porque não investigou suficientemente, mas porque a questão tem características estruturais que tornam a resposta definitiva extraordinariamente difícil dentro de qualquer framework de investigação atualmente disponível. E qualquer afirmação de certeza em qualquer direção, tanto o materialismo confiante que diz que você é apenas o seu cérebro, quanto o espiritualismo confiante que diz que você é uma alma imortal com propriedades específicas, vai além do que a evidência e os argumentos disponíveis justificam. E agora, a inversão que este vídeo construiu para tornar possível. A impossibilidade de saber com certeza o que você é não é apenas uma limitação frustrante do conhecimento humano. É a condição que torna a experiência de ser você genuinamente misteriosa, de uma forma que certeza em qualquer direção eliminaria. Se você soubesse com certeza que é apenas o seu cérebro e nada mais, a experiência teria um tipo de fechamento que reduziria o que você é a algo completamente explicado. Se você soubesse com certeza que é uma alma imortal, com propriedades específicas garantidas por uma tradição religiosa específica, a experiência teria outro tipo de fechamento que a domesticaria de uma forma diferente. A abertura genuína da questão preserva o mistério do que você é de uma forma que é simultaneamente perturbadora e extraordinária.
Você existe como o fenômeno mais próximo e mais certo disponível, mais certo do que qualquer objeto do mundo externo, mais imediato do que qualquer teoria sobre a sua natureza, e ao mesmo tempo como o fenômeno menos compreendido que a ciência enfrenta. A certeza da experiência e a incerteza sobre a natureza do que experiência coexistem de uma forma que nenhuma outra questão humana replica. Os filósofos budistas desenvolveram ao longo de séculos o conceito de não-self, anatta, a ideia de que o que você acredita ser como self fixo e delimitado é uma construção conceitual imposta sobre uma experiência que, examinada diretamente sem os filtros conceituais habituais, não tem a substancialidade e a fixidez que o self parece ter. Isso não é a afirmação de que você não existe. É a afirmação de que o que você é pode ser mais fluido, mais aberto, menos delimitado do que o modelo de self que o pensamento conceitual habitual sugere. E as tradições contemplativas que desenvolveram esse insight não chegaram a ele como conclusão filosófica abstrata. Chegaram através de investigação direta da experiência, através de uma metodologia de primeira pessoa que é complementar à metodologia de terceira pessoa da ciência, em vez de contraditória com ela. O que essas tradições reportam de forma consistente é que quando o self é investigado diretamente em vez de apenas conceituado, o que se encontra não é o vazio da não-existência, mas algo que é mais aberto e mais fundamental do que o self conceitual que a investigação dissolveu. Eu sou o professor Mito Kaku. E minha conclusão não é que você é uma alma no sentido de qualquer descrição religiosa específica, nem que você é apenas o seu cérebro, no sentido do materialismo eliminativista. É que você é o mistério mais próximo e mais fundamental disponível. É que a experiência de ser você, esse como é de dentro que nenhuma descrição de fora captura completamente, é real de uma forma que precede e fundamenta qualquer teoria sobre a sua natureza. E que a questão do que você realmente é permanece suficientemente aberta para que a honestidade intelectual sobre essa abertura seja mais valiosa do que a certeza falsa em qualquer direção. A ciência não sabe o que você é. As tradições espirituais têm descrições que ressoam com o que a ciência não consegue capturar. E você existe agora, ouvindo estas palavras, com a experiência mais imediata e mais certa disponível, a experiência de ser você, sem saber completamente o que essa experiência é ou o que ela implica sobre o que você realmente é. Isso é perturbador, é extraordinário, e é honesto de uma forma que qualquer certeza disponível não seria. Você é uma alma? A ciência não pode dizer que não, e não pode dizer que sim. O que pode dizer é que o que você é excede o que qualquer descrição científica atual consegue completamente capturar. E que essa impossibilidade de captura completa é ela mesma o dado mais importante sobre a natureza do que você é.